De acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, 333 mil pessoas já foram infectadas pela Covid-19 e mais de 14 mil morreram. No Brasil, temos 1.891 casos confirmados da doença e 34 mortes, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Para conter o avanço da pandemia, vários países do mundo fecharam suas fronteiras. Ontem, o Brasil anunciou o fechamento da fronteira com o Uruguai, totalizando 10 países da América Latina. O especial Coronavírus de hoje recebe o professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor-geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário, Fernando Ait, que vai explicar para a gente qual a importância e quais são as consequências do fechamento das fronteiras. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, eu queria começar com essa pergunta: qual o impacto do fechamento das fronteiras na proliferação da Covid-19 aqui no país? Bem, primeiro tem um impacto muito objetivo ao você limitar a circulação de pessoas entre países e principalmente dos países que são considerados os epicentros hoje, Itália e Espanha, da epidemia, para os demais países, você com certeza tem um efeito de controle da disseminação global da doença. Então, esse efeito objetivo, ele a própria Organização Mundial de Saúde recomenda, mas é preciso sempre ponderar que o impacto em termos econômicos e em termos até psicológicos para as pessoas, e em termos práticos, muitos moradores do Brasil que estão fora do país, pessoas que acabam vendo o seu país fechando as fronteiras, limitando os voos, tem impactos práticos muito grandes. Então, com relação à epidemia, ajuda a limitar a propagação da doença, mas é uma medida que deve ser feita de uma forma parcimoniosa, e o que a gente tem visto é uma decretação de emergências bastante como uma grande onda agora pelo mundo, né? E a gente pode considerar o fechamento das fronteiras uma ação também de saúde pública, tendo em vista a pandemia? Ela está sendo justificada como uma medida de saúde pública, acima de tudo. Inclusive, é muito interessante, porque a gente fala aí de um conceito, é um princípio da saúde pública que a gente chama de segurança sanitária ou a securitização da saúde. Em nome da redução de riscos de doenças e agravos à saúde, você pode adotar medidas que limitem liberdades. Isso classicamente sempre foi uma ação de saúde pública, desde que as primeiras sociedades começaram a se organizar em termos de proteção sanitária de coletividades. Então, de certa forma, é uma medida de saúde pública, sim, ela vem na esteira da Declaração de Emergência Internacional de Saúde Pública, dada pela Organização Mundial de Saúde, com relação ao Covid-19. Então, ela é eminentemente uma medida de saúde pública, que justifica limitações de liberdades individuais, limitações de liberdade de iniciativa econômica e as restrições que nós temos visto, inclusive isolamento de pessoas, quarentena de pessoas, tratamentos compulsórios. Em nome da proteção da coletividade, você limita direitos e liberdades individuais. Inclusive o direito de ir e vir, enfim, que tem um valor constitucional, proteção constitucional, a saúde pública sobrepõe essas questões, conforme o senhor explicou, né? Exatamente. É um caso sempre muito delicado. Você está lidando aqui com dois grandes princípios constitucionais. Um é a proteção da saúde pública e o outro é a proteção da liberdade democrática, das liberdades públicas. Numa normalidade, você tende a preservar as liberdades em equilíbrio com a saúde pública. Quando aparece um vírus com esse potencial de disseminação que o coronavírus mostrou, com o grau de letalidade que vem mostrando, principalmente em países como a Itália, onde a gente está vendo mais de 500 pessoas morrerem por dia e uma letalidade atingindo quase 10% das pessoas que são infectadas. Isso é muito alto e considerando a disseminação.
Quando você se depara com um risco à saúde pública dessa magnitude, justifica-se ações mais rígidas de controle de liberdades, né? Mas esse equilíbrio é muito delicado. A gente tem que sempre estar ponderando e vendo se a medida é realmente necessária e qual é o peso que a gente vai dar para a mão da saúde pública na sociedade democrática. Professor, já é possível registrar resultados depois que a União Europeia fechou as fronteiras por 30 dias? Ainda não há essa possibilidade. O que se pode perceber, pelos últimos dados mais recentes, é que na Espanha e na Itália, na Espanha menos, mas na Itália, a epidemia começa a ter uma estabilização de novos infectados, o que a gente espera que isso se mantenha e certamente foi uma consequência. A Itália foi o primeiro país a decretar uma quarentena interna, primeiro no norte da Itália, ali na região de Milão, e depois no país inteiro. E certamente essa medida, que foi tomada já há algumas semanas, agora começa a ter o seu efeito. Então, é importante a gente perceber e aprender com as lições que estão vindo dos países que infelizmente tiveram esse flagelo antes da gente, porque certamente o fluxo da epidemia no nosso país não tende a ser muito parecido com o que tem sido nesses países democráticos, como Itália e na Espanha. A gente costuma dizer que é difícil fazer comparações da curva epidêmica com o que aconteceu na China, porque a China tem uma forma de governo e uma capacidade de intervenção sobre a vida e a liberdade das pessoas que as sociedades democráticas funcionam de uma forma diferente, porque preza-se as liberdades e os direitos individuais. Então, nesse equilíbrio, estamos agora conseguindo nivelar a curva com a adoção de medidas como quarentena, isolamento, inclusive quarentenas coletivas, controle de fronteiras. Então, respondendo à sua pergunta, ainda não dá para saber, mas seguindo todas as cartilhas clássicas de saúde pública, tudo indica que esse vai ser o futuro, né? Uma estabilização de novos infectados e depois uma redução de novos infectados até, esperamos, zerar essas novas infecções. E a gente tem que ficar atento no Brasil, porque a curva epidêmica tende a ser muito parecida com o que a gente tem visto na Itália e na Espanha, inclusive com relação ao número de mortos. Professor, a Itália demorou a agir na avaliação do senhor e o governo federal, já com essa prevenção de instituir a quarentena obrigatória, alguns estados foram mais rígidos em relação a essa questão, fechamento de comércio, paralisação de escolas, enfim. O governo, essa antecipação do governo brasileiro pode evitar o estado de calamidade que tivemos na Itália, por exemplo? Quanto antes essas medidas são adotadas, maior a possibilidade de reduzir a disseminação do vírus. Muitos dizem que a Itália demorou um pouco para adotar as medidas e que isso, inclusive, resultou na disseminação pela Europa, né? Hoje todos os países da Europa estão sofrendo do mesmo flagelo, tanto que eles fecharam a fronteira da União Europeia. Não é mais de um país ou de outro, é da União Europeia como um todo com relação ao resto do globo. Então, de certa forma, quanto mais você retarda em medidas que a gente agora, né, tem se dito em linguagem mais leiga, de isolamento social, mas tecnicamente a gente trata ou de isolamento ou de quarentena. Então, essas medidas de isolamento e quarentena ajudam a conter a disseminação de risco. O que a gente percebe é que, primeiro, essas medidas têm um impacto econômico muito forte. E essa é uma discussão que a gente tem tido no Brasil bastante, né? O governo federal, com os governos estaduais, com os industriais, tentando equilibrar as medidas de saúde pública com os impactos econômicos que elas terão.
E o que a gente tem percebido é que os governos, de certa forma, retardaram um pouco a adoção dessas medidas em nome de uma proteção da economia. Mas, na verdade, se você deixa e posterga muito as medidas, a economia tende a sofrer muito mais impactos depois se eu tenho uma disseminação e letalidade muito grande na sociedade. Então, a médio e longo prazo, o recomendável é adotar essas medidas antes. Se o Brasil adotou elas em bom momento, em bom termo ou não, eu acredito que talvez tenhamos demorado um pouco para adotar certas medidas, principalmente fechamento das fronteiras, que é o nosso tema, com relação a países que eram considerados epicentros, a China, por exemplo, em primeiro lugar, depois a Itália. Então, a gente retardou um pouco. Agora, desde o dia 16, que a gente vem adotando essa medida, ontem o último país aqui, né, o Uruguai, e também fechamos a fronteira, mas mais do que fechamento de fronteiras, o que a gente tem que cuidar é da disseminação interna, porque já está havendo transmissão comunitária do vírus. Claro, devemos continuar cuidando para que a contaminação vinda de fora do país cesse, mas o que a gente tem que se preocupar mais agora é no controle interno. E um debate importante sobre fronteiras que a gente tem tendo são as fronteiras estaduais, né? A gente viu recentemente um bate-boca até entre o presidente da República e alguns governadores, porque os governadores queriam fechar as suas fronteiras estaduais para residentes de outros estados, para evitar, né, chegaram a dizer, a doença está em São Paulo, não quero que venha ninguém de São Paulo para cá. Então, esse tipo de ação que a gente começa a ver aqui no Brasil, ele tem que ser pensado sim, mas lembrando que o Brasil é uma unidade territorial, nacional, e nunca essa limitação de liberdade de ir e vir, principalmente de cruzar fronteiras interestaduais, não pode limitar o fluxo de pessoas que estão indo para suas famílias, por exemplo. E aí, de novo, a gente pode ressaltar a questão que tem impacto direto na economia, porque, inclusive, nesse bate-boca entre governo federal, governadores, teve também a questão de entregas de suprimentos, de mercadorias, né? Caminhoneiros também foram proibidos de circular ali entre um estado e outro, e é uma questão tão grave quanto, né, o Covid-19, porque caminhões que iriam entregar, enfim, a gente está falando de tudo, alimentos, medicamentos, né, muito grave. Exatamente, isso vale tanto para o fechamento de fronteiras internacionais como para o fechamento de fronteiras dentro da nossa nação. O que se deve preservar nesses casos de fechamento de fronteira, e é o que tem ocorrido no globo, o fluxo de profissionais de saúde não pode ser vetado. O fluxo de bens, mercadorias e serviços essenciais não pode ser limitado. Então, alimento, medicamento, insumos de saúde, equipamentos de saúde, isso, se você limita essa circulação para evitar a disseminação do vírus, não adianta, porque você não deixa o profissional de saúde cuidar de quem está, você não tem o insumo para cuidar e a disseminação vai ocorrer do mesmo jeito, talvez até pior. Então, voltando, a gente está tratando de medidas drásticas que, de certa forma, impactam o Estado Democrático de Direito de uma forma inédita, nunca, nenhum de nós tínhamos visto algo do gênero. Eu acho que os governos também estão se adaptando por uma falta mesmo de know-how, né? De como saber lidar com isso. É uma nova era aqui que a gente entra em termos de saúde global, né? E que a gente tem que aprender, mas tem que aprender com base nas melhores evidências científicas e usando o bom senso, né? Equilibrando a proteção da saúde pública com as liberdades individuais, principalmente aquelas necessárias para conter o risco à saúde pública que a gente está tentando enfrentar. Professor, como é que fica a situação dos trabalhadores humanitários?
Eles têm regras próprias, são impedidos ou não, ou pelo tipo de trabalho, tem passe livre nas fronteiras? Como é que funciona? O trabalhador humanitário é um profissional de saúde, ele é considerado um profissional de saúde, ele está vinculado ou à própria Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, ou vinculado a grandes instituições de caridade humanitária, né, como a Cruz Vermelha, o Oriente Crescente, etc. Então, eles são considerados profissionais de saúde com livre trânsito internacional. Mas isso não significa que, nos casos de profissionais de saúde que tenham tido contato com infectados, que apresentem sintomas, que eles também não tenham que ter a sua quarentena ou o seu isolamento decretados, né? Então, na verdade, os profissionais de saúde, assim como os insumos de saúde, os medicamentos e os alimentos, eles não devem estar dentro desse fechamento de fronteiras, mas sujeitos, sim, a certos controles sanitários que são válidos aí para todas as pessoas, porque os agentes de saúde, infelizmente, acabam sendo os profissionais mais expostos à disseminação da doença, que também podem se transformar em vetores de disseminação, então eles precisam também ter o seu controle aí e, eventualmente, entrar em quarentenas e isolamentos. O senhor falou de profissionais de saúde, também trabalhadores humanitários. Quais são as outras exceções? Você tem também exceções de cientistas, inclusive hoje há um grande esforço internacional para tentar criar uma vacina, para tentar criar um tratamento adequado e rápido para o vírus. Então, a circulação de cientistas, ela também é uma circulação autorizada. E todas as circulações relacionadas ao que a gente vincula às atividades essenciais. Então, abastecimento de água, abastecimento de comida, abastecimento de medicamento, e seja na esfera administrativa, seja na esfera da ponta, essas atividades não podem parar. Não podem parar, e todos os que estão envolvidos nelas têm direito a livre trânsito. Agora, como regular isso, se o crachá, porque a gente tem visto isso né, em alguns municípios, que aí para pegar o metrô você precisa mostrar o crachá ou o contra-cheque, é isso que a gente ainda está vendo a melhor forma, mas tem que manter o livre trânsito desses profissionais. Professor, nós temos um vídeo de um consultor internacional de segurança, o Leonardo Santana. Ele está em um transatlântico a trabalho em Marselha, na França. O Leonardo está a bordo desde o início de março. O fechamento dos portos começou no dia 12. E ele explica agora para a gente o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada, professor. Nesse momento nós nos encontramos em Paris, em Marselha. Não deveríamos parar aqui, não fazia parte do nosso itinerário. Todo o percurso ele teria como ponto de início Dubai e ao final chegaríamos na Alemanha, passaríamos pelo nordeste da África, subindo o canal de Suez, passando pelo Mar Vermelho, entrando no Mediterrâneo, passaríamos ali por Grécia, Itália, Espanha, Marrocos e posteriormente Portugal, Inglaterra e Alemanha, que seria o porto final, o último destino. Todas essas fronteiras foram fechadas. Pudemos parar apenas no primeiro ponto, que foi Omã. De lá para cá já são 13 dias embarcados em alto mar, sempre em uma situação de mudança constante de cenários. Então tivemos diversas informações ao longo desse trajeto, mas ao final foram 13 dias de confinamento. Ninguém na embarcação. Professor Fernando, é um caso sensível, né? Infelizmente, nós não temos só o caso do Leonardo. Milhares de brasileiros estão passando pela mesma situação. Como é que fica? É uma situação delicada e inédita. Vale lembrar, então, como regra geral,
o fechamento de fronteiras não impede o regresso dos nacionais para os seus países. Então, isso está liberado. Então, os brasileiros que estão fora do Brasil, seja na América do Sul, que tivemos os fechamentos de fronteira, ou na União Europeia, eles podem voltar ao Brasil. O que está acontecendo, como é o caso do Leonardo, é que ou não tem voo mais, os voos estão sendo cancelados, ou vetados pelo país da onde o voo deveria partir, então não tem mais voo para voltar para o Brasil, ou se consegue entrar numa embarcação ou num voo, as autoridades não deixam desembarcar porque vão exigir uma quarentena ou um isolamento por um determinado tempo até se comprovar que não há o vírus naquela embarcação e autorizar o desembarque. E o Itamaraty, o governo federal ou a embaixada do país tem como intervir de alguma forma para apoiar esses brasileiros? Tem e deve, né? Da mesma forma, e aí vale lembrar o que nós fizemos no início da epidemia, quando resgatamos os brasileiros que estavam em Wuhan, lá na China, que foi o início, né? Mandamos um avião da Força Aérea Brasileira que repatriou os brasileiros que estavam naquela cidade chinesa. O mesmo movimento pode e deve ser feito com todos os brasileiros que estejam fora do país e queiram ser repatriados. Mas claro, acho que agora a gente não tem nem mais estrutura para isso. A dimensão, né? Tomou um nível que a solução não é mais mandar aviões da Força Aérea, mas eventualmente negociar com companhias comerciais ou com os países que estão fechando os seus aeroportos e os voos externos, medidas extraordinárias de repatriação dos brasileiros que queiram voltar para o país. E isso é um trabalho diplomático que deve ser feito junto às autoridades dos estados e também às empresas responsáveis pelos transportes que, enfim, também estão aí sem direito de saber como agir e com danos econômicos muito grandes. Tanto que o Brasil até chegou a anunciar um socorro às companhias aéreas, né? Quer dizer, o envolvimento de todos os atores envolvidos, né? Professor, nós temos o depoimento da brasileira Késia Silveira, bombeira militar. A Késia foi com os amigos no dia 11 de março fazendo uma expedição no Monte Roraima, que fica na Venezuela. Eles ficaram 7 dias acampados, sem notícias do mundo. E quando ela voltou, encontrou a fronteira fechada. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Depois de 7 dias no Monte Roraima, a gente está saindo, as fronteiras estão fechadas, a gente está 7 dias sem nenhuma informação do que está acontecendo. A gente ficou sabendo agora que está tudo fechado. Meu celular não pega ainda. Eu não sei o que está acontecendo, está super tenso o clima aqui. Bom, situação também complicada, né? E a Késia estava ali com um grupo de amigos, estavam praticamente isolados, achando que estava tudo bem, passeando, e aí se deparou com esse rebuliço todo, com esse furacão. Da mesma forma que o Leonardo colocou ali para a gente, a Késia pode ter esse apoio, deve contar, e por ser brasileira ela tem a liberação automática? Sim, por ser brasileira, ela e o grupo, né, eles têm direito a entrar no território nacional quando conseguirem chegar, né, pelas fronteiras que estão aí disponíveis. Nenhum oficial de fronteira pode impedir um brasileiro de entrar no país. O que pode em nome da autoridade sanitária, determinar que o ingresso seja, na sequência, sucedido de uma quarentena ou de um isolamento em decorrência de terem estado em áreas de maior risco. Seria a minha próxima pergunta. Quer dizer que a Késia e o grupo, eles são obrigados, podem ser obrigados a cumprir essa quarentena? E onde seria essa quarentena? No país de origem, onde ela vem, aqui no Brasil? A quarentena no nosso país, né? Então, entra no Brasil, ou em Boa Vista, né? Já que estão entrando por Roraima, aí o Estado brasileiro deve oferecer as opções. A opção que nós temos seguido aqui são as quarentenas e isolamentos domiciliares, até porque os nossos estabelecimentos de saúde já não são suficientes para receber as pessoas que vão ficar
doentes e que vão precisar de estabelecimentos mais robustos, com atenção à saúde. No caso, ela está assintomática, então é um potencial de ter ou não, que se comprova depois de 14 dias. Então, mas ainda assim precisa cumprir a quarentena? É recomendável, mesmo sem sintomas, que cumpra uma quarentena de 14 dias, sendo que após 7 dias, e sem apresentação de sintomas, já muito provavelmente, e ainda bem, é um indício que não há infecção. Mas a recomendação da Organização Mundial de Saúde é 14 dias de quarentena. Essa quarentena está sendo, e a tendência é que continue sendo assim como os isolamentos domiciliares. Então, na verdade, era organizar com a Késia como é que ela ia chegar na casa dela e a partir do momento que ela chega na casa dela, ela não saia de lá. E esse trânsito entre a fronteira e a casa dela expor o mínimo de pessoas ao risco de uma potencial contaminação. Né? Vai muito da consciência também de cada um, né? A gente precisa ressaltar mais uma vez que vai da consciência, porque também não tem como o governo, o Estado, fiscalizar todos esses casos, né? Professor, a gente está caminhando para o fim aqui do nosso programa. O senhor já adiantou um pouquinho o caso das comunidades, né, que vivem na fronteira e dependem de produtos de outros países, às vezes de saúde pública, né? Nós temos aqui nas fronteiras que cercam o Brasil, temos situações assim também. E aí, essas comunidades ficam sem acesso a serviços básicos? É uma questão bastante interessante. O Brasil tem uma fronteira terrestre enorme e com várias situações. Então, eu conseguiria classificar duas especialmente. Algumas fronteiras, como tem lá no sul, que é a mesma cidade. Então, eu tenho uma cidade que é ao mesmo tempo Brasil e Argentina. Eu atravesso a rua, eu estou num país, ou eu atravesso a rua, eu estou no outro. Independentemente de ponte, não né? Tem a fronteira não é visível, é uma fronteira invisível, né? Não tem um rio, não tem uma ponte, não tem... Nesses casos, o controle de fronteira é uma ficção, né? Tanto dos bens quanto das pessoas vão continuar circulando e aí tem que haver uma ação coordenada entre os prefeitos das cidades dos dois países para ver como é que vai funcionar o trânsito de pessoas e para que adotem quarentenas, isolamentos e fechamento de comércio coordenadamente. Então, se a pessoa trabalha em um lado da fronteira e lá ela está autorizada a trabalhar, mas mora do outro lado da fronteira, como é que fica? Por isso que tem que ser coordenada a ação, porque senão você vai ter uma situação de conflito internacional aí que afeta individualmente a pessoa. Então, na verdade, tem que tentar ter uma ação coordenada, o que não é fácil, né? O que fica mais fácil áreas de fronteira que você tem que passar uma ponte, você tem que cruzar a fronteira. Nesses casos, você vai ter, sim, o isolamento da cidade, do outro país, mesmo que tenha uma relação muito próxima, e esse isolamento pode afetar pessoas e bens e produtos e serviços, lembrando que os nacionais sempre podem voltar para o seu país, mas se ele trabalha no outro, talvez ele não possa mais voltar para trabalhar no outro. Então, o que se impõe aqui é uma quarentena forçada em decorrência de tratamentos distintos nos dois países, o que vai afetar as relações econômicas. Então, eu acho que uma grande preocupação agora que a gente tem que ter é como minimizar e preservar as pessoas dos impactos econômicos que virão. Porque situações como essa que você narrou, elas podem afetar o emprego da pessoa. Bem, eu não posso mais voltar para o meu trabalho. Aí o patrão vai falar, então está demitido, ou eu não pago o salário enquanto você não voltar, mas sem salário eu não como, não vivo, sou despejado. Vários países, a Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, já começam a fazer grandes programas estatais de subsidiar as pessoas que vão ter problemas de subsistência decorrentes desses impactos econômicos,
gerados, e aí não só em situação de fronteira, pelo país todo isso vai ocorrer. Então tem que ter uma grande ação estatal de proteção social das pessoas por conta dos impactos nas relações de trabalho que essas medidas de proteção à saúde pública certamente trarão. E a gente tem que cuidar disso, né? O governo ontem lançou uma medida provisória nesse sentido e, enfim, estamos discutindo, porque a medida provisória vem sempre, né, de afogadilho, agora que a gente está entendendo o que foi feito e vendo como é que a gente calibra essa proteção social a essas pessoas. Deve, provavelmente, nos próximos dias, editar outra medida provisória ou outras, né? Porque o momento exige isso, é uma adaptação constante para a gente conseguir avançar no combate à Covid-19. Exatamente. Professor Fernando, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretor-geral do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. E lembrando que você pode rever esta ou outras edições do Especial Coronavírus pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia.